A cidade tinha aquele tipo de silêncio que não era ausência de barulho, mas excesso de costume. No interior de São Paulo, o som mais alto às 7h30 da manhã era o arrastar de uma cadeira na calçada, a risada curta de alguém atravessando a rua com pressa, o motor de uma moto que já era reconhecível antes mesmo de dobrar a esquina. Ali tudo tinha nome e, pior, tinha opinião. O Café Andrade ficava numa esquina que parecia escolhida por alguém que entendia de fluxo e de destino. A 2 quadras da universidade, perto o suficiente para captar o cheiro de juventude e ansiedade, longe o bastante para ainda parecer um lugar de gente séria. O letreiro de ferro, discreto, com letras elegantes, dizia só Andrade. Quem entrava aprendia o resto, o perfume de canela saindo do forno, o som do moedor de grãos como uma espécie de ronronar doméstico, a luz de fim de manhã atravessando o vidro e desenhando retângulos no piso. Liliana Andrade gostava de coisas que obedeciam. Açúcar no pote certo, xícaras alinhadas, guardanapos dobrados com a mesma dobra, os croissants com a mesma cor dourada, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. E como a cidade, ela também era reconhecível de longe. Sempre com o avental preto impecável amarrado na cintura, a camisa de linho clara com as mangas dobradas, o cabelo castanho escuro preso num rabo baixo que não desmanchava nem quando ela passava a tarde inteira em pé. O rosto dela era bonito de um jeito que não se oferecia. Maxilar firme, olhos escuros e atentos, uma pinta pequena perto do canto da boca que quase parecia uma provocação involuntária. Liliana não fazia esforço para ser simpática. Ela fazia esforço para ser eficiente. A simpatia, quando vinha, era um acidente raro, e talvez por isso mesmo, deixava quem recebia meio sem ar. Naquela manhã, a cidade estava no seu ritmo de sempre. A senhora do cabelo lilás entrou pedindo o de sempre, como se o mundo fosse desmoronar se fosse diferente. 2 professores da universidade ocuparam a mesa do canto e começaram uma discussão que ninguém mais acompanhava, mas todos fingiam respeitar. Um entregador deixou uma caixa de pães e falou alto demais, como se o volume fosse prova de honestidade. Liliana circulava entre tudo com uma calma que era quase autoridade. Do lado de fora, um sino discreto pendurado na porta tocou. Não foi um toque especial, não foi diferente dos outros. Mesmo assim, Liliana ergueu o olhar. Não por pressentimento místico, mas por hábito. O sino era o que avisava a mudança. E mudanças eram coisas que ela preferia administrar. A pessoa que entrou parecia trazer um pouco de vento junto. Calor de rua. Sol grudado na pele. A mochila jogada no ombro como se fosse parte do corpo. Um cheiro leve de perfume cítrico, juvenil, daqueles que não pedem licença. Marina Salles tinha 23 anos e o tipo de presença que não tentava ocupar espaço, mas ocupava do mesmo jeito. Não era roupa, um short jeans, camiseta clara, tênis branco, era o jeito de olhar como quem já entendeu o ambiente antes de escolher onde pôr os pés. Os olhos dela, cor de mel, passearam pelas mesas e voltaram para o balcão com uma precisão quase insolente. Ela sorriu. E o sorriso vinha com covinhas, como se a vida tivesse decidido dar a ela um detalhe decorativo só para ficar mais difícil desconfiar. Liliana observou por um segundo a mais do que seria educado. Não porque estivesse interessada, ela diria isso até sob juramento, mas porque aquele tipo de gente, que entra como se já fosse conhecida, costumava virar problema. Ou assídua. Ou as duas coisas. Marina aproximou-se do balcão com uma tranquilidade exagerada. Parou a uma distância respeitosa, mas não submissa. Era como se tivesse estudado, sem perceber, o manual invisível do como lidar com alguém que manda. Liliana limpou as mãos no pano dobrado e perguntou sem pressa, com a voz grave e macia na medida exata para não convidar intimidade. Bom dia. Vai querer o quê? Marina inclinou a cabeça, como quem mede o som de um nome que ainda não sabe. O olhar dela caiu para a pinta perto da boca de Liliana e voltou rápido, rápido demais para ser casual. Bom dia, disse, e a palavra pareceu escorregar com gosto. Eu queria um café. Liliana esperou o complemento. Naquele lugar, um café podia ser um pedido ou uma tentativa de conversa.
Marina escolheu, com calma irritante, fazer os dois. Um café, do tipo que me faça sobreviver à minha primeira aula, mas sem me destruir por dentro. Liliana arqueou uma sobrancelha, sem sorrir. Se a aula é tão ruim assim, você devia trocar de curso. Marina abriu um sorriso mais largo, como se aquela resposta fosse exatamente o que ela esperava, e por algum motivo, isso soou perigoso. Eu pensei nisso. Aí me disseram que aqui o café salva qualquer vocação perdida. Liliana pegou uma xícara, sem demonstrar nada. O metal da máquina chiou quando ela encaixou o porta-filtro. O barulho era familiar, reconfortante, controlável. As pessoas eram mais difíceis. Expresso, coado, latte. Marina apoiou os cotovelos no balcão só o suficiente para parecer confortável e não abusada. O que você recomenda? Liliana ergueu o olhar devagar. Eu recomendo que você escolha. Marina soltou uma risada baixa. Não era gargalhada de aluna em festa. Era uma risada de quem se diverte com a resistência do outro, como se isso fosse um jogo. Tá. Então eu escolho, você escolhendo. A frase caiu no balcão como uma migalha de bomba. Algumas pessoas teriam corado. Outras teriam rido e levado como charme. Liliana fez o que fazia com qualquer coisa fora do lugar, organizou. Guardou dentro de uma gaveta invisível chamada "Não vou lidar com isso agora". Coado, respondeu simplesmente já enchendo o filtro. Forte. Forte. Marina repetiu, e o tom dela parecia perguntar outra coisa. Gostei. Liliana não reagiu. Ou fingiu não reagir. O café começou a pingar lento, e o cheiro se espalhou com uma promessa escura. Enquanto esperava, Marina olhou ao redor como se estivesse memorizando o lugar. A decoração era simples. Madeira, plantas, quadros com fotografias antigas da cidade, a praça, a estação, um rio que parecia mais sonho do que água. Havia uma vitrine com bolos. Um pedaço de torta de limão brilhava como se tivesse sido polido. Marina apontou com o queixo. Aquilo é torta de limão? É. Você que faz? Liliana segurou a xícara, serviu o café e colocou no pires com um movimento preciso. Eu sou dona do café. Isso não responde. Liliana pousou a xícara no balcão, perto demais para não ser um gesto intencional. Ou perto demais por acidente. O cheiro quente subiu entre as duas. Eu faço, disse. Marina pegou a xícara com as duas mãos como se fosse algo precioso demais para ser só bebida. Levou à boca e provou. A primeira reação foi um fechar de olhos breve, como quem leva um golpe bom. Quando abriu os olhos de novo, eles vieram ainda mais atentos. Nossa! Liliana esperou o elogio. E contra sua vontade, esperou como quem quer saber se vai gostar. Isso é sacanagem, Marina concluiu, com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse comentando o clima. Um café desse devia vir com aviso. Uma mesa próxima riu, achando que era só brincadeira. Liliana sentiu a nuca aquecer, não de vergonha, exatamente. De irritação. Daquela irritação que tem um fundo esquisito de prazer por ser notada. Você fala assim com qualquer pessoa? Marina mordeu o canto do lábio, como se a pergunta fosse um convite disfarçado. Não. Só com gente que parece que nunca se diverte. Liliana soltou um suspiro curto. Não era raiva. Era uma espécie de é esse tipo. Seu troco. Eu não pedi. Liliana ficou imóvel por um segundo. O café não é de graça. Marina sorriu, inclinando-se um pouco mais, e a distância entre as duas encurtou de um jeito que não era escandaloso. Era sutil, quase educado. E ainda assim, Liliana percebeu o cheiro cítrico com clareza. Percebeu o brilho minúsculo de um piercing na orelha de Marina. Percebeu o jeito que ela não piscava quando queria. Eu quis dizer, eu não pedi troco. Marina corrigiu, tirando uma nota e empurrando para Liliana. Pode ficar. Considera um investimento. Liliana pegou a nota com a ponta dos dedos como se aquilo pudesse sujar. Em quê? Marina olhou rápido para a pinta perto da boca de Liliana de novo, e dessa vez não tentou esconder. Em voltar. O sino na porta tocou de novo com outra entrada, mas para Liliana pareceu que o som demorou a chegar. O mundo ficou por um segundo um pouco mais lento. Ela colocou o dinheiro no caixa e fingiu que era só mais um cliente.
Seu nome? Perguntou, sem saber por que estava perguntando. Talvez para manter as coisas no lugar, nome, pedido, valor. Tudo catalogado. Marina pareceu gostar da pergunta, do interesse, mesmo que Liliana tentasse disfarçar. Marina. Liliana sentiu, e os lábios dela se moveram num quase sorriso que não se completou. Marina. Tá. Aproveita a aula. Marina levantou a xícara como se brindasse. Eu vou tentar. Se eu fracassar, volto para me salvar de novo. Ela virou de costas, caminhou até a porta, e antes de sair olhou por cima do ombro, aquele tipo de olhar que quem nasceu em cidade pequena aprende a usar cedo, porque tudo vira mensagem. Ah, disse como se lembrasse de algo. Você tem cara de quem faz um bolo de chocolate que muda o destino de uma pessoa. Liliana cruzou os braços, o pano de prato ainda no ombro, sustentando a pose com teimosia. Eu tenho cara de quem trabalha. Marina abriu a porta. O sino tocou. Eu também, respondeu com uma leveza que era quase maldade. Mas eu escolho onde eu trabalho mais. E saiu. O ar do café pareceu se reorganizar depois que ela foi embora. Os clientes voltaram aos seus assuntos, como se nada tivesse acontecido além de uma conversa simpática. A cidade, do lado de fora, continuava pacata, o sol subindo sem pressa, uma bicicleta passando devagar. Liliana, no entanto, ficou olhando a porta fechada por um tempo a mais do que seria lógico. Ela não estava abalada. Não, era só uma cliente. Uma universitária. Provavelmente uma dessas pessoas que flertam com tudo, com o barista, com o semáforo, com a vida. Mesmo assim, quando Liliana voltou ao que estava fazendo, errou a ordem de uma mesa pela primeira vez em semanas. E isso sim, era inaceitável. Ela tentou se concentrar na vitrine de bolos, nos pedidos, no barulho conhecido da máquina de café, mas a frase "considera um investimento" ficou rondando como perfume no ar. E o pior não era a ousadia. O pior era que por um segundo, Liliana tinha sentido vontade de sorrir de verdade. Como se aquilo fosse permitido. Como se alguém tivesse chegado, tocado a campainha do destino com a maior cara de pau do mundo, e ido embora deixando um rastro de promessa. No fim da manhã, quando o movimento diminuiu, Liliana se pegou olhando para o relógio pela primeira vez sem ter compromisso. E odiou perceber isso. O sino não tocou mais naquele dia. Mas a cidade, que gostava de repetir histórias, já tinha plantado a primeira semente. E Liliana, que gostava de controle, percebeu cedo demais que algumas sementes não pedem permissão para crescer. Marina voltou no dia seguinte como quem não volta. Como se o Café Andrade fosse só um ponto de passagem, uma coincidência geográfica entre a universidade e o resto do mundo. Ela empurrou a porta com o mesmo jeito leve, o sino tilintou, e o sol da rua entrou junto, estourando em dourado nos vidros. Liliana estava atrás do balcão, conferindo uma lista de compras com uma caneta presa entre os dedos. O cheiro de pão saindo do forno ainda estava vivo no ar, misturado com café moído na hora. Ela ouviu o sino, não olhou de imediato. Esperou. Como se olhar fosse consentir. Bom dia, dona, Marina começou, a voz já sorrindo. Liliana ergueu os olhos, devagar, como quem dá uma chance de arrependimento. Não me chama assim. Marina fez a teatral, colocando a mão no peito como se tivesse sido ferida. Eu ia dizer dona do melhor café da cidade. Liliana não sorriu, mas o canto da boca dela ameaçou. O silêncio entre elas era curto, mas carregado. Aquele tipo de pausa que no áudio parece um toque invisível. Ao fundo, uma colher batia em pires, alguém dava risada numa mesa, e a máquina de expresso soltava um sopro quente, como se o próprio café respirasse. Vai querer o quê? Liliana perguntou, seca demais para ser neutra. Hoje eu vou ser uma cliente comportada, Marina anunciou, aproximando-se do balcão. Quero um coado, forte. E um pedaço daquela torta de limão. Liliana pegou o prato. A mão dela estava firme, eficiente, mas havia um detalhe novo. A consciência do olhar de Marina acompanhando cada movimento. Como se ela estivesse estudando a Liliana pelo modo que ela segurava a faca, pelo jeito que ela inclinava o punho, pela precisão que parecia bruta de tão controlada. Você sempre fala como se estivesse.
Escolhendo uma cena, Liliana soltou sem pensar. Marina piscou surpresa e satisfeita, como se Liliana tivesse escorregado numa intimidade sem querer. E você sempre fala como se estivesse tentando não sentir nada. Liliana parou. Um segundo curto demais para alguém notar. Longo o suficiente para ela sentir o próprio coração se defender. Aqui não é lugar para esse tipo de conversa. Marina inclinou a cabeça. Que tipo? Liliana respirou pelo nariz, encarando o prato, não Marina. Qualquer tipo que faça as pessoas ouvirem. Marina olhou ao redor. As mesas estavam ocupadas, mas ninguém parecia prestando atenção. Só que em cidade pequena ninguém precisa estar olhando para estar sabendo. Ela voltou o olhar para Liliana e sorriu baixo. Então você tá preocupada com gente ouvindo. Liliana colocou o café no balcão com mais força do que precisava. Eu tô preocupada com você achar que tem intimidade. Marina pegou a xícara como se pegasse um segredo. Eu tô trabalhando nisso. Liliana não respondeu. Isso era a regra dela. Quando o assunto saía do trilho, ela colocava de volta no trilho com silêncio. Só que Marina não tinha pressa de sair. Encostou a mochila na perna, não sentou. Ficou ali em pé, como se o balcão fosse uma linha imaginária que ela gostava de testar. Você sempre abre nesse horário? Marina perguntou. Todo dia. Sozinha? Liliana ergueu os olhos de novo, alerta. Por quê? Porque Marina fez uma pausa inocente demais. Deve ser cansativo carregar esse lugar inteiro nas costas. Liliana sentiu aquilo atravessar uma camada dela que não era feita para clientes. Não era elogio simples. Era observação. Era cuidado disfarçado de casualidade. Ela apertou o pano de prato no ombro, como se fosse uma alça de armadura. Eu dou conta. Eu sei, Marina disse, e o sei veio com uma certeza que irritou Liliana por ser boa demais. Dá pra ver. Liliana empurrou o prato com a torta de limão para mais perto dela. Come. E depois vai estudar. Marina provou um pedaço. Fechou os olhos de novo, e dessa vez soltou um som mínimo, indecente de tão satisfeito. Liliana virou o rosto na hora. Você faz isso de propósito. Marina abriu os olhos rindo. Fazer o quê? Esse teatro. Não é teatro, Marina respondeu. E o jeito como ela disse pareceu mais baixo, mais verdadeiro. É que, você faz coisas boas demais para não reagir. Liliana ficou rígida. A cidade, o café, as mesas, tudo parecia aproximar as duas como se o espaço entre elas fosse uma mentira. Ela baixou a voz cortante. Você tem 23 anos. Marina ergueu uma sobrancelha. E você tem quantos? Liliana travou. Porque aquela pergunta não era curiosidade, era provocação com lâmina. O suficiente para saber que isso não é uma boa ideia. Isso o quê? Marina insistiu, mastigando devagar, como quem tem tempo de sobra. Você falar comigo? Liliana apertou os lábios. Você vir aqui. Marina soltou uma risada baixinha. O café é público, Liliana. Foi a primeira vez que Marina disse o nome dela. Sem título. Sem dona. Sem brincadeira. Liliana sentiu o próprio nome na boca da outra como uma mão encostando no pulso. Foi sutil, mas foi íntimo. Não, Liliana começou e parou, porque o não ali ia soar como não venha mais. E ela não queria dizer isso. O que ela queria era, não me desorganiza. Marina percebeu a falha. E como toda pessoa perigosa, ela não atacou. Ela sorriu e recuou um passo, como se dissesse, tudo bem, eu posso esperar. Relaxa. Eu prometo ser discreta, Marina disse. Eu só gosto daqui. Liliana se sentiu ridícula por sentir alívio. Marina pegou a mochila como se fosse embora. Mas antes de sair, inclinou-se um pouquinho sobre o balcão, bem pouco. O suficiente para Liliana sentir o perfume cítrico de perto e o calor de alguém jovem demais para ter medo de consequências. Você fica linda quando finge que não tá nervosa. Marina sussurrou, num volume que só Liliana ouviria. Liliana congelou. Marina saiu. O sino tocou. E Liliana ficou ali com a mão no pano de prato, tentando lembrar qual era a próxima tarefa. Açúcar, guardanapo, troco. Ela não lembrava. Ela só lembrava do linda dito como se fosse óbvio.
Na tarde daquele mesmo dia, Marina voltou, com outra desculpa. Dessa vez com um caderno aberto e um pendrive pendurado no chaveiro, como se o universo estivesse ajudando no disfarce. Meu professor pediu pra gente fazer um trabalho em dupla. Ela anunciou assim que chegou ao balcão. E eu descobri que eu estudo muito melhor quando alguém tá fazendo cara feia pra mim. Liliana nem ergueu a sobrancelha. Você veio comprar café ou atenção? Marina colocou a mão no peito de novo, teatral. Nossa, você vê como ela é direta? Disse para uma senhora que estava perto da vitrine, escolhendo o bolo. A senhora riu cúmplice, como quem adora um tempero na rotina. E Liliana odiou. Odiou o riso da senhora. Odiou a intimidade gratuita. Odiou perceber que Marina conseguia virar o ambiente contra ela com um sorriso. Senta ali, Liliana apontou para a mesa mais afastada, perto de uma planta grande. Se vai estudar, pelo menos fica onde não atrapalha. Marina abriu um sorriso vitorioso. Aí sim, ela foi, sentou, espalhou caderno, caneta, celular, como se montasse um acampamento. E a cada 2 minutos olhava para o balcão, como se o estudo fosse só decoração. Liliana tentava ignorar. Lavava xícaras, passava pano, organizava os potes. Mas havia uma sensação constante de ser observada, e isso não era exatamente ruim, era perturbador, como se o corpo dela soubesse antes dela que estava sendo escolhida. Em algum momento Marina levantou a mão, chamando com o dedo sem levantar da cadeira. Um gesto pequeno, mas com a autoridade de quem sabe que vai ser atendida. Liliana caminhou até a mesa dela com passos que soavam firmes demais no chão. O que foi agora? Marina apontou para o caderno. Eu tô com dúvida numa coisa. Liliana olhou. Era um gráfico simples. Uma anotação de marketing, provavelmente. Ela entendeu na hora. Isso aqui você resolve assim, disse, inclinando-se sobre a mesa e apontando. E foi aí que Marina fez. Ela não tocou Liliana. Não precisava. Ela só aproximou o rosto o suficiente para o cabelo cacheado roçar no braço de Liliana de leve. Um toque acidental, plausível, inocente. E ainda assim, um arrepio subiu pela pele de Liliana como se alguém tivesse soprando. Liliana endireitou rápido demais. Marina fingiu que não percebeu. Só olhou com aqueles olhos de mel e soltou. Você explica bonito. Liliana engoliu seco. É só lógica. Não, Marina disse devagar, e o sorriso dela veio com malícia e algo mais macio por baixo. É você. Liliana se afastou da mesa como se a frase tivesse calor. Marina, chega. Marina arregalou os olhos, ofendida de brincadeira. Chega do quê? Eu tô sendo educada. Liliana olhou ao redor. 2 mesas poderiam ouvir. A senhora do bolo olhava de soslaio. A cidade inteira parecia caber naquele café. Ela baixou a voz. Você tá brincando com fogo. E aqui, tudo espalha. Marina inclinou a cabeça, e o sorriso dela diminuiu um pouco. Por um segundo, ela ficou séria o suficiente para mostrar que entendia o risco, e mesmo assim escolhia continuar. Eu sei, ela disse. Por isso eu tô fazendo devagar. Liliana ficou sem resposta. Porque devagar era justamente a coisa que mais destruía defesas. Pressa você corta. Devagar você vai deixando entrar. Ela encarou Marina, firme, tentando recuperar o papel de adulta, de dona do lugar, de mulher que não perde o eixo. Então faz devagar longe daqui. Marina piscou como se estivesse gravando aquela frase para usar depois. Tá bom. Ela pegou a caneta e antes de baixar o olhar, murmurou. Mas você vai ter que parar de me dar motivo. Liliana voltou para o balcão com o coração batendo num ritmo que não combinava com a calmaria da cidade. Só que pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu uma coisa simples e terrível. Marina não estava só provocando. Ela estava insistindo. E insistência, quando é engraçada e doce e maliciosa ao mesmo tempo, vira hábito. Vira falta. Vira a pior palavra para alguém como Liliana, expectativa. Naquela noite, já com o café fechado, Liliana apagou as luzes e ficou um tempo a mais na porta, olhando a rua vazia. O ar estava fresco, cheiro de terra e jasmim vindo de algum quintal.
Ao longe, um carro passou devagar, som de música baixa. A cidade parecia eterna e pequena. E Liliana pensou, contra a própria vontade, ela vai voltar amanhã. O pensamento veio com irritação. E com um tipo de ansiedade que parecia fome. Marina voltou no dia seguinte, como prometido sem prometer. Só que dessa vez ela não veio com pressa de quem precisa correr para a aula. Veio com calma, com tempo, com aquela confiança irritante de quem sabe que está virando parte da rotina de alguém. E que isso é uma vitória silenciosa. O Café Andrade estava cheio, naquele horário em que a cidade se encontra sem admitir que se encontra. Gente que só veio pegar um pão, gente que só veio tomar um café rapidinho, gente que só tá passando. A verdade é que o café da Liliana era o ponto onde todo mundo vinha confirmar que o mundo continuava do mesmo jeito. Liliana estava no balcão, lidando com pedidos e moedas, a mente afiada, o corpo no automático. Ela tinha aprendido a sobreviver à presença de Marina fingindo que não era nada. Fingindo tão bem que às vezes quase acreditava. O sino tocou. E ela não olhou. Não de imediato. Só que o cheiro entrou antes, cítrico fresco, um rastro de sol. Marina apareceu no balcão com um sorriso que parecia inocente demais para aquela boca. Hoje eu vim cedo. Ela anunciou, como se fosse uma notícia importante. Liliana manteve o olhar no bloco de comandas. Isso é uma confissão? É uma estratégia. Marina disse, e encostou o cotovelo no balcão como se tivesse direito. Se eu chego cedo, eu pego você menos armada. Liliana ergueu os olhos finalmente. A intensidade do olhar dela era um aviso. Aqui não, Marina. Mas Marina parecia gostar de avisos. Você vai querer o quê? Liliana perguntou, baixa, controlada. O de sempre. Forte, Marina respondeu. E então, com uma doçura que era quase maldade. E eu quero um pedaço do bolo de chocolate, daquele que muda o destino. Uma risada correu por uma mesa perto da vitrine. Liliana reconheceu de imediato o tipo de risada, a risada de quem fareja a história. A senhora do cabelo lilás, aquela que se achava dona do de sempre, olhou com interesse demais na direção delas. Liliana sentiu o estômago apertar. Não era medo do bolo. Era medo do que a cidade faz quando recebe um detalhe novo para mastigar. Liliana serviu o café sem dizer nada. Cortou o bolo com precisão cirúrgica e colocou no prato como se estivesse montando uma barreira. Senta, ela disse, curtíssima. E come quieta. Marina abriu o sorriso mais bonito do mundo. O que as pessoas não entendiam é que aquele sorriso era uma arma. Sim, senhora. Liliana fechou os olhos por meio segundo. E então percebeu o pior. Marina não tinha dito senhora alto. Tinha dito do jeito certo. Para Liliana ouvir como um sussurro, mas com o suficiente de veneno para fazer o rosto dela esquentar. Marina caminhou até uma mesa no meio do salão. No meio. Não no canto. Não perto da planta. Não no lugar discreto. No meio. Liliana apertou os dedos no pano de prato. Aquilo era provocação com plateia. E em cidade pequena, plateia vira narrativa em menos de uma hora. Ela atendeu mais 2 mesas tentando manter o eixo. O problema é que o corpo dela já estava atento a Marina como se fosse um alarme silencioso. Cada risada de Marina parecia mais alta do que realmente era. Cada movimento dela atraía olhar de gente curiosa. E Liliana sentia com raiva que Marina sabia exatamente o que estava fazendo. Quando o fluxo diminuiu, Liliana saiu do balcão e foi até a mesa de Marina. A caminhada dela tinha o som firme de quem está indo impor limite. Você tá fazendo isso de propósito. Marina levantou os olhos, mastigando devagar, tranquila demais. Fazendo o quê? Liliana apoiou as mãos na borda da mesa, se colocando no meio. Marina limpou um cantinho da boca com o guardanapo, com uma calma que parecia ensaiada. Eu tô sentada numa mesa. Você sabe o que eu tô falando. Marina inclinou o rosto, fingindo inocência. Eu sei que você tá linda quando fica brava. Liliana sentiu um choque quente no peito. Um impulso absurdo de segurar aquele queixo e calar aquela boca. Não com violência, mas com presença. Com domínio. Com uma coisa que ela não se permitia nem nomear.
Ela engoliu em seco e baixou a voz, perigosamente baixa. Marina, aqui tem gente. Sempre tem, Marina respondeu, e os olhos de mel dela ficaram mais sérios por um segundo. É por isso que eu tô aprendendo como você funciona. Liliana apertou os lábios. Você não tá aprendendo. Você tá testando. E você tá deixando. A frase veio simples. Cruel de tão simples. Liliana se endireitou como se tivesse levado um tapa elegante. Eu vou estabelecer uma regra, ela disse, e a voz dela não tremeu. Se você vier aqui, vem como cliente. Sem brincadeira. Sem gracinha. Sem frase com duplo sentido. Marina piscou. E sorriu. Um sorriso devagar. Você tá me proibindo de flertar? Liliana sentiu a nuca queimar. Eu tô te proibindo de me expor. Marina inclinou o rosto como quem entende, e escolhe a parte que quer entender. Tá bom, ela disse, docinha. Eu consigo. Liliana ficou desconfiada. Porque Marina dizer eu consigo, era sempre uma ameaça. Consegue? Consigo, Marina garantiu. E então apontou pro próprio peito, como quem faz juramento. A partir de agora, eu sou só uma universitária educada tomando café. Liliana queria acreditar. Queria muito. Ela voltou para o balcão com a sensação de ter vencido uma batalha. E foi aí que Marina fez a coisa mais perigosa de todas. Ela obedeceu. Nos 3 dias seguintes, Marina apareceu, pediu café, pagou, sentou, estudou. Não soltou uma frase maliciosa. Não deu apelido. Não chamou Liliana para perto. Não olhou por cima do ombro com aquele brilho insolente. E isso, de algum jeito, foi pior, porque Liliana começou a sentir falta do incômodo. Ela se pegou olhando a mesa de Marina com uma ansiedade absurda. Se pegou ouvindo a risada de outras clientes e comparando com a risada dela. Se pegou reparando no jeito como Marina prendia o cabelo, no jeito como ela mordia a ponta da caneta, no jeito como ela franzia a testa quando lia. A regra tinha funcionado no papel. No corpo de Liliana, a regra era só abstinência. Na quinta-feira, a cidade fez o que a cidade faz, transformou silêncio em boato. Liliana ouviu primeiro como um murmúrio perto da vitrine, entre 2 mulheres que achavam que estavam falando baixo. Aquela ali não é a menina da faculdade? É. A que vive grudada aqui? E a Liliana? Não sei, tem coisa aí. A interior, né? A gente percebe. Liliana travou com uma bandeja na mão. O mundo ficou pequeno de um jeito quase físico. O cheiro de café ficou forte demais. O som das cadeiras arrastando ficou agressivo. Ela sentiu vontade de sumir para dentro da cozinha e trancar a porta, como se pudesse trancar o boato junto. Foi nesse momento que o sino tocou de novo. Marina entrou. E como se sentisse o ar diferente, ela olhou o salão antes de sorrir. O sorriso dela pareceu menor do que o normal, contido. Observador. Ela caminhou até o balcão e falou com a educação perfeita que Liliana tinha exigido. Oi? Um coado, por favor. Liliana encarou Marina como se quisesse gritar. Você sente o que está acontecendo? Mas ela só conseguiu fazer o que sabia, preparar café. Quando entregou a xícara, Marina não pegou na hora. Ficou olhando Liliana como se estivesse lendo a tensão no rosto dela. Tá tudo bem? Perguntou baixinho. Sem malícia. Só preocupação. Liliana apertou a xícara no pires. Tá. Marina segurou a xícara e com delicadeza apontou para o canto do salão com os olhos. Um gesto mínimo. Eu ouvi. Liliana ficou rígida. Marina então fez algo inesperado. Em vez de ir para uma mesa no meio, ela foi para a mesa mais discreta, perto da planta, quase escondida. Como se dissesse, eu entendi. Eu sei proteger também. Isso deveria aliviar Liliana. Mas aliviou de um jeito perigoso. Porque pela primeira vez, Liliana viu que Marina não era só provocação. Ela era inteligência. Era leitura. Era alguém que quando queria podia ser cuidadosa. No fim da tarde, o café já estava quase vazio. A luz do sol começava a ficar laranja, atravessando o vidro e deixando poeira dourada no ar. O ventilador de teto girava preguiçoso. Do lado de fora, uma moto passou devagar. Ao fundo, o som distante de um rádio em alguma casa.
Liliana apagava uma máquina quando ouviu passos se aproximando do balcão. Marina. Sozinha. Sem plateia. Ela apoiou as mãos no balcão, agora com uma calma diferente. Não desafiadora. Íntima. Eu ouvi, Marina disse sem rodeio. Liliana respirou fundo, o olhar fixo no pano de prato, como se aquilo fosse mais fácil do que encarar os olhos dela. Interior é assim. Eu sei. Marina fez uma pausa. E eu sei que você tá tentando me manter longe disso. Liliana ficou quieta. Marina continuou mais baixa ainda. Só que, você pediu pra eu parar de brincar. Eu parei. E mesmo assim eles falaram. Liliana fechou os olhos por um segundo, como se aquela constatação a cansasse. Porque não é sobre você brincar. É sobre eu existir aqui. Marina ficou séria. Um sério bonito, que deixava os olhos dela mais quentes. Então a sua regra não serve pra nada, ela disse sem agressividade, só firme. Serve só pra você sofrer em silêncio. Liliana ergueu o rosto rápida, como se aquilo fosse uma insolência. Você não entende. Marina não recuou. Eu entendo que você tem medo. Ela respirou. O que eu não entendo é porque você acha que eu sou só um risco. Liliana sentiu a garganta apertar. Porque o que ela queria dizer não era, você é um risco. Era, você é uma tentação que eu não sei segurar. Ela não disse. Em vez disso, soltou a única coisa segura. Você é muito nova. Marina sorriu de um jeito pequeno. Quase triste. Quase debochado. Eu sou nova o suficiente para não ter desistido ainda. Liliana sentiu um arrepio atravessar a coluna. Não era só desejo. Era outra coisa. Era o choque de alguém falando com convicção demais, como se a Liliana fosse possível. Marina então inclinou-se um pouco, bem pouco. A distância ficou perigosa. O perfume cítrico veio de novo, misturado com o cheiro de café e do calor do fim de tarde. Você vai criar outra regra? Ela perguntou num sussurro que parecia encostar na pele. Ou vai admitir que você gosta quando eu volto? Liliana ficou sem ar por um segundo. A mão dela apertou o pano de prato. O coração bateu com raiva. Ela podia mentir, podia dizer não, podia mandar Marina embora. Mas a cidade já estava falando com ou sem permissão. E o corpo dela já estava reagindo com ou sem regra. Liliana encarou Marina com um olhar duro, tentando salvar o que dava. Você quer me ver perder o controle? Marina sorriu, finalmente com malícia de novo. Só um fio. Não. Ela fez uma pausa, como quem escolhe uma palavra com cuidado. Eu quero que você escolha. E ficou ali em silêncio esperando. Não implorando. Não atacando. Só existindo com aquela presença elétrica calma e perigosa. Liliana percebeu naquele instante que o jogo tinha mudado. Antes, Marina provocava para ver Liliana reagir. Agora, Marina estava pedindo verdade. E verdade para Liliana era o maior risco de todos. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu com aquele calor que parece preguiçoso, mas é invasivo. O sol batia nas paredes baixas, fazia o asfalto cheirar a poeira quente e deixava as pessoas mais falantes, como se o calor dissolvesse a vergonha. Liliana abriu o café Andrade com o mesmo ritual de sempre. Chave girando na fechadura, sino quieto antes do primeiro cliente, luzes acendendo uma a uma, cheiro de pão aquecendo a cozinha. Ela tentou se convencer de que o boato ia morrer como sempre morria. Pelo cansaço de não render mais novidade. Só que o interior tem um talento cruel. Quando a história fica interessante, ele não deixa morrer. Ainda era cedo quando uma mulher entrou com cara de quem não veio comprar café. Vera. 30 e poucos, cabelo liso e escuro puxado para trás com força demais, batom perfeito demais, sorriso fino demais. Uma daquelas clientes que sempre pediam um expresso curto e entregavam longas opiniões não solicitadas. Vera se aproximou do balcão sem olhar para a vitrine, como se bolo não fosse assunto. Bom dia, Liliana. Bom dia, Liliana respondeu, mantendo o tom neutro. Um expresso. Liliana foi preparar, já sentindo a nuca avisar perigo. Quando voltou com a xícara, Vera não pegou de imediato. Encostou os dedos no pires e inclinou o rosto, como quem puxa segredo pelo ar. Sabe, começou, olhando por cima do ombro, conferindo se alguém podia ouvir. Eu admiro como você segura as coisas aqui.
Liliana ficou imóvel. Obrigada. Vera sorriu, daquela forma que não tinha calor. Só toma cuidado com certas companhias. Você sabe como o povo fala. O expresso soltou um fio de vapor como se respondesse por Liliana. Ela não pestanejou. Eu sei. E o povo pode falar o que quiser. Quem paga minhas contas é o café, não a língua dos outros. Por um segundo, o sorriso de Vera tremeu, não por vergonha, mas por surpresa. Talvez ninguém respondesse assim. Talvez esperassem que Liliana abaixasse a cabeça para a cidade. Vera pegou a xícara finalmente, provou um gole e soltou um que não combinava com o veneno. Corajosa. Cansada, Liliana corrigiu firme. Vera deu de ombros como quem desentendia o recado, e saiu com o mesmo perfume caro que entrou. Liliana ficou olhando a porta fechada, o peito apertado de raiva, mas também de um tipo estranho de alívio, porque tinha sido a primeira vez que ela não se curvou. E talvez por isso, quando o sino tocou alguns minutos depois, ela já estava com o corpo em alerta. Marina entrou. O cabelo cacheado preso de qualquer jeito com uma presilha azul, vestido leve e tênis, a mochila no ombro. Os olhos de mel passaram pelo salão e foram direto para Liliana, como se tivessem combinado um encontro sem combinar. Marina não sorriu grande. Sorriu pequeno, cuidadoso. Oi? Liliana sustentou o olhar. Oi? O silêncio entre as duas não era desconfortável. Era carregado. Como se o café inteiro pudesse sentir. Marina se aproximou e falou baixo como quem respeita o lugar. Te incomodaram? Liliana quis dizer que não. Quis dizer que ela sabia se virar. Quis manter a muralha intacta. Mas o que saiu foi apenas. Hoje foi mais direto. Marina respirou fundo, e a expressão dela mudou por um instante. Uma seriedade bonita, madura demais para nova demais. Então vem comigo. Liliana estreitou os olhos. Pra onde? Marina apontou com o queixo para a rua, onde o sol fazia a calçada brilhar. Eu tenho uma aula cancelada, ela inventou com naturalidade. E você tem entrega para fazer, não tem? Liliana piscou, desconfiada. Não. Tem sim, Marina disse, e a malícia apareceu como um brilho rápido. Se você não tiver, eu invento uma. Você entrega um bolo para uma cliente. Tipo, eu. Liliana soltou um suspiro que era metade raiva, metade risada presa. Marina. 5 minutos, Marina pediu, quase suave. Só pra você respirar fora daqui. Eu não tô pedindo nada absurdo. Eu só tô. Ela hesitou, e a voz desceu mais um tom. Eu só tô te oferecendo um lugar onde ninguém fica olhando como se a sua vida fosse um espetáculo. Liliana sentiu um nó na garganta que não tinha nada a ver com boato. O café estava em movimento, mas não cheio. Ela tinha uma funcionária que chegaria em meia hora. Ela podia, tecnicamente, fechar por pouco tempo. Ela podia inventar uma desculpa. O problema nunca foi logística. O problema era o que acontecia quando ela permitia. Mesmo assim, ela tirou o avental devagar, como se aquele gesto fosse uma confissão. Pegou a bolsa, trancou o caixa, deixou um bilhete rápido para a funcionária na cozinha. Tudo eficiente, tudo organizado, como se organização pudesse controlar o que estava prestes a sair do controle. Marina esperou do lado de fora, encostada no poste, mexendo no próprio pingente como quem disfarça ansiedade com movimento. Quando Liliana saiu, Marina endireitou o corpo quase respeitosa. Obrigada. Não agradece, Liliana disse seca, mas sem a mesma dureza de antes. Vamos logo. Elas caminharam pela rua como duas pessoas comuns. Só que nada parecia comum. O vento mexia nas folhas das árvores, um cachorro latiu ao longe, e um carro passou devagar demais, como se o motorista quisesse reconhecer quem eram. Marina escolheu as ruas menores, as que não tinham comércio nem esquina cheia de gente. Ela guiou com uma naturalidade que dizia que conhecia aqueles atalhos como quem conhece a própria coragem, na prática passo a passo. O lugar onde ela parou era quase ridículo de tão simples, um campinho gramado atrás de uma construção antiga, com uma fileira de árvores fazendo sombra e um banco de madeira meio torto. De um lado, o som distante da universidade, vozes, risos do outro, o silêncio de terra e grilo escondido. Marina sentou primeiro e bateu no banco, convidando.
Liliana hesitou. Sentou com postura como se fosse uma reunião. Mas a sombra ali era fresca, o vento aliviava o calor, e o mundo parecia menor e mais seguro. Marina puxou conversa com uma leveza que parecia ensaiada para salvar Liliana de si mesma. Você sempre foi assim? Assim como? Como se o mundo fosse uma planilha, Marina disse e sorriu. Tudo em colunas. Certo. Errado. Possível. Impossível. Liliana olhou para ela de lado. E você sempre foi assim? Assim como? Como se o mundo fosse um brinquedo. Marina riu, e o riso dela ali soou diferente. Sem plateia. Sem performance. Apenas real. Não é brinquedo. É que eu cansei de esperar permissão, ela respondeu, olhando para as próprias mãos. E quando eu te vi, eu pensei. Ela vive pedindo permissão para uma cidade inteira respirar. Liliana sentiu o peito apertar com uma mistura de irritação e reconhecimento. Você não sabe nada da minha vida. Marina levantou os olhos, e neles havia aquela calma elétrica. Eu sei o que eu vejo. Eu vejo você segurando tudo. Todo mundo. E ninguém segurando você. Liliana ficou em silêncio, porque aquilo acertou num lugar que ela não gostava nem de visitar. O vento passou mais forte, carregando o cheiro de mato e poeira quente. Uma folha caiu devagar perto dos pés delas. O mundo parecia fazer questão de reduzir o ritmo, como se pedisse para Liliana sentir. Marina se aproximou um pouco, não invadindo. Só encurtando a distância até ficar impossível. Fingir que não era nada. Eu posso falar uma coisa sem você me mandar embora? Marina perguntou com um sorriso pequeno. Liliana respirou pelo nariz. Depende. Eu gosto de você. Marina disse simples, direto, sem o teatro de antes. Não do jeito de provocação de café. Do jeito que me faz voltar mesmo quando você pede silêncio. Liliana sentiu a garganta secar. O impulso veio primeiro como defesa. Você gosta da ideia de me desestabilizar. Marina balançou a cabeça, serena. Eu gosto da ideia de você se permitir. O silêncio ficou longo. Naquele silêncio, Liliana percebeu o próprio corpo denunciando coisas que a cabeça queria negar. O calor no rosto, o coração impaciente, a atenção inteira presa nos olhos de Marina, na boca de Marina, na coragem de Marina. Ela tentou encontrar uma frase que fosse adulta, responsável, correta. Mas o que saiu foi outra coisa. Você acha divertido brincar com alguém que tem mais a perder? Marina não desviou. A voz dela saiu macia, mas firme. Eu acho perigoso. E bonito. Ela respirou, e o sorriso dela apareceu de novo, só um fio. E eu não tô aqui pra te machucar, Liliana. Eu tô aqui porque eu quero, e porque eu sinto que você quer também. Liliana riu uma vez, seca, nervosa. Você é convencida. Sou, Marina assumiu, e então o olhar dela amoleceu. Mas eu também tô com medo. Liliana travou. Medo do quê? Marina hesitou, e a hesitação em Marina era novidade. Um recuo minúsculo, quase infantil, que deixava tudo mais verdadeiro. Medo de você dizer não do jeito que fecha portas. Não do jeito que só resiste. Liliana ficou com a respiração presa, como se o mundo esperasse a resposta. Ela podia dizer não e voltar para o café. Podia se esconder de novo dentro da rotina. Podia deixar Marina virar só uma história que a cidade contaria por 2 semanas e esqueceria depois. Mas havia algo naquela sombra, naquele vento, naquele banco torto, que parecia oferecer a Liliana uma coisa que ela não tinha há anos, a chance de escolher por si. Liliana virou o rosto para Marina devagar, como se cada centímetro fosse um risco. Eu não gosto de espetáculo, ela disse, a voz baixa. Eu também não, Marina respondeu, quase um sussurro. Eu gosto de verdade. Liliana observou o rosto dela de perto. O brilho no piercing da orelha pegando a luz. A covinha que aparecia quando ela não conseguia segurar o sorriso. O jeito como a coragem dela tinha um fundo de vulnerabilidade. Liliana levantou a mão, lentamente como se pedisse permissão para o próprio corpo. Encostou na lateral do rosto de Marina com a ponta dos dedos. O toque foi tão leve que parecia pergunta. Marina não se mexeu. Mas os olhos dela se fecharam por um instante,
como se aquele toque fosse exatamente o que ela vinha pedindo desde o primeiro café. Liliana sentiu um tremor pequeno atravessar a própria mão, e odiou como aquilo era bom. Você não devia, Liliana começou, mas a frase morreu antes de virar sermão. Marina abriu os olhos, e neles havia um desejo claro, bonito, sem pressa. Então não fala, Marina pediu baixinho. Só, sente. Liliana puxou o rosto de Marina mais para perto. Não como quem toma. Como quem finalmente para de fugir. E quando as bocas se encontraram, foi diferente de qualquer coisa que Liliana tinha imaginado. Não foi afobado nem quente de forma caricata. Foi intenso do jeito que derruba por dentro. Um beijo que começou cuidadoso, quase reverente, e em segundos virou necessidade contida, como se as duas estivessem segurando a respiração há muito tempo. Marina levou a mão até a cintura de Liliana, com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, como quem diz eu tô aqui, eu aguento. Liliana sentiu o próprio corpo responder com uma urgência que ela não lembrava. O mundo inteiro sumiu para um ponto exato. O calor daquela mão, a maciez daquela boca, o som baixo que Marina soltou sem querer. Um som que fez Liliana apertar o beijo como se estivesse com raiva de si por ter demorado tanto. Quando elas se separaram por um segundo, Marina ficou com a testa encostada na de Liliana, respirando como se tivesse corrido. Você e Marina começou rindo sem ar com malícia e ternura misturadas. Você beija como se estivesse brigando. Liliana fechou os olhos, e a risada que escapou dela foi baixa, incrédula, rara. Uma risada de verdade. E você fala demais. Eu posso falar menos, Marina prometeu, e o olhar dela desceu para a boca de Liliana de um jeito que incendiava sem precisar tocar. Liliana sentiu o arrepio subir de novo. Sentiu o desejo claro, inteiro, assumido. E pela primeira vez, em vez de transformar isso em culpa, ela deixou virar coragem. Ela puxou Marina para mais perto, desta vez com menos cuidado e mais fome. Mas ainda bonito, ainda respeitoso, ainda cheio daquele acordo silencioso de duas pessoas que querem a mesma coisa. O beijo desceu para o canto da boca, para a linha do maxilar, e Marina fechou a mão na blusa de Liliana como se precisasse se ancorar. Liliana sentiu o peito apertar, não de medo, de prazer e de uma alegria quase furiosa por se permitir. O mundo lá fora continuava, um passarinho gritando no alto da árvore, passos distantes, vento brincando com as folhas. E mesmo assim ali parecia existir um casulo, uma bolha, um lugar sem cidade. Liliana recuou só o suficiente para olhar Marina. Os olhos de Marina estavam brilhando de desejo, sim, mas também de admiração, como se ela estivesse vendo uma Liliana que ninguém mais tinha visto. Eu não tô brincando, Liliana, Marina sussurrou, a voz rouca. Liliana tocou o pescoço dela com os dedos, firme, como quem marca um ponto de verdade. Eu sei, Liliana respondeu, e as palavras saíram como uma confissão. E eu também não. Marina sorriu, aliviada e provocadora ao mesmo tempo. Então, o que acontece agora? Liliana respirou fundo, sentindo o próprio corpo ainda vibrar com o beijo, sentindo o coração cheio de risco. Agora, ela disse, encarando Marina com uma firmeza diferente da de antes, você vai parar de fingir que isso é só sobre café. Marina soltou uma risada baixa. Eu nunca fingi. Liliana puxou Marina para mais um beijo curto, decidido como uma assinatura. E eu vou parar de fingir que eu não quero. O silêncio depois disso não era pesado. Era quente. Era bonito. Era aquele tipo de silêncio que muda o destino de um corpo inteiro. Liliana só se afastou quando percebeu o próprio limite. Ainda existia um café, uma cidade, um relógio. Mas algo tinha virado do avesso dentro dela, e não tinha como desvirar. Elas levantaram do banco devagar. Marina ajeitou a mochila, e Liliana passou a mão no cabelo como quem tenta reorganizar o mundo. Marina olhou para ela com um sorriso pequeno. Você vai voltar pro café com essa cara? Liliana estreitou os olhos. Que cara? Marina apontou para o canto da boca dela, onde o batom invisível do beijo parecia ter deixado marca. Cara de quem acabou de fazer uma coisa que não vai conseguir esquecer. Liliana sentiu uma onda de vergonha e prazer subindo ao mesmo tempo. Você é insuportável.
Eu sei, Marina disse, alegre. E você gosta. Liliana quis negar. Mas o corpo dela, o olhar dela, a respiração dela, entregavam. No caminho de volta, elas não deram as mãos. A cidade não merecia ainda. Mas caminharam perto o suficiente para os braços quase encostarem a cada passo, e isso já era uma forma de coragem. E quando o Café Andrade apareceu na esquina, Liliana percebeu o tamanho do problema. Porque agora não era mais boato. Não era mais jogo. Era verdade. E a verdade no interior sempre cobra o preço. No caminho de volta, o interior voltou a ser interior. O sol ainda era o mesmo, as árvores ainda faziam sombra do mesmo jeito, mas Liliana sentia como se tivesse um farol aceso dentro dela. Um brilho quente que ela não sabia esconder. E isso era novo. Isso era perigoso. Marina caminhava ao lado, perto demais para ser casual, longe demais para virar escândalo. Ela não falava muito. Pela primeira vez, parecia respeitar o silêncio como quem protege um tesouro recém-achado. De vez em quando, ela olhava para Liliana e sorria pequeno, como se conferisse. Você ainda está aqui. Liliana respondia com o olhar mais firme do que qualquer palavra. Tô mudo. Eu escolhi que ainda estava aprendendo a existir. Quando viraram a esquina e o Café Andrade apareceu, a fachada discreta parecia a mesma. Mas Liliana viu o lugar com olhos diferentes, como se tivesse acabado de descobrir que a própria vida podia sair daquele quadrado de madeira e vidro. O sino tocou quando ela abriu a porta, e o som, antes neutro, agora parecia um anúncio. Dentro, o café tinha gente. Não muita. O suficiente. E tinha também Rosa. Rosa era a funcionária que chegava cedo, ajudava no preparo. Conhecia cada manha da cozinha e cada mania de Liliana. Tinha uns 40 e poucos, cabelo preso num coque frouxo, unhas sempre com esmalte descascando e uma inteligência prática que não precisava provar nada para ninguém. Rosa olhou para Liliana no instante em que ela entrou. Olhou só uma vez. E foi o suficiente. Porque o olhar dela não foi de pergunta. Foi de constatação. Ué, Rosa murmurou com um sorriso quase escondido. Tá com cor hoje, hein? Liliana sentiu o rosto aquecer. Calor, ela mentiu, indo direto pro balcão. Rosa não comprou, mas também não forçou. Só seguiu com as tarefas, do tipo que sabia que algumas coisas a gente fala com o tempo, não com a boca. Marina entrou logo depois, natural, cliente comum, e caminhou para uma mesa discreta, a mesma perto da planta. Como se tivesse ensaiado normalidade para não atrapalhar Liliana. Mas normalidade, ali, era um animal arisco. Bastava um cheiro diferente e todo mundo virava a cabeça. Liliana voltou pro balcão, colocou o avental e tentou vestir a velha versão de si mesma como se fosse possível. Organizou xícaras, conferiu estoque, limpou uma mancha que nem existia no vidro. Só que o corpo dela estava diferente. E o corpo é um delator cruel. Quando Rosa passou perto, baixou a voz sem alarde, como quem comenta a previsão do tempo. A menina tá ali de novo. Liliana finge que não ouviu. Rosa pousou um pano na bancada e soltou, quase com carinho, quase com aviso. Só não deixa esse lugar virar tribunal, Lili. Liliana parou, um segundo. Tribunal? Rosa fez um bico, apontando com o queixo para uma mesa perto da vitrine. Duas mulheres estavam ali. Uma delas era a senhora do cabelo lilás. A outra era Vera, do expresso curto e da língua comprida. Elas falavam baixo, mas riam com a confiança de quem sabe que está assistindo uma coisa que considera novidade. Liliana sentiu o estômago afundar. Ela respirou fundo, tentando manter a coluna inteira por dentro e por fora. O problema é que Marina também viu. Liliana percebeu porque Marina deixou o corpo ficar um pouco mais rígido na cadeira. O olhar de Mel ficou mais escuro, menos brincalhão. Ela não desviou, encarou de volta, serena, como quem diz eu também sei jogar esse jogo, só não queria precisar. Foi aí que Vera levantou. Sem pressa. Com a xícara na mão. Caminhou até o balcão como se fosse fazer um pedido, mas os olhos dela não estavam no cardápio. Estavam na Liliana. E de relance na Marina. Liliana, Vera disse, alto o suficiente para ser ouvido por quem quisesse ouvir. Alto bastante para ser uma escolha.
Liliana respondeu com a educação gelada que usava como escudo. Pois não? Vera sorriu. Eu tava pensando, você tá mesmo confortável com isso? A palavra, isso ficou no ar como fumaça. Algumas cabeças viraram sem disfarce. Um garfo parou no meio do caminho. O som do café pareceu diminuir. Liliana sentiu o coração bater forte, mas não era medo só de boato. Era raiva. Era nojo de invasão. Era, principalmente, a percepção clara de que aquela mulher estava tentando colocá-la num lugar, o lugar da vergonha. Liliana segurou o balcão com firmeza. Com o que exatamente? Perguntou, fingindo inocência para obrigar Vera a se expor. Vera fez um teatrinho de pudor. Ah, você sabe, essa menina. Sempre aqui. Sempre perto. Liliana ouviu um i baixinho em alguma mesa. Ou imaginou. Marina se levantou de repente. Não com escândalo, mas com intenção. Um passo em direção ao balcão, como se fosse ajudar Liliana a cortar o veneno no ar. Liliana viu. E sem saber por que o gesto doeu e confortou ao mesmo tempo. Ela encarou Vera, firme, e respondeu antes que Marina precisasse dizer qualquer coisa. Ela é cliente. Vera ergueu a sobrancelha. Só isso? Liliana sentiu o impulso de mentir mais. Era o caminho fácil. O caminho conhecido. O caminho que mantinha tudo no lugar. Mas naquele segundo uma imagem atravessou a mente dela como um golpe bonito. O banco torto sob a sombra, o toque no rosto de Marina, o beijo que tinha mudado a respiração dela inteira. A coragem silenciosa de Marina não foi sobre desafiar a cidade, foi sobre dar a Liliana um lugar para existir sem pedir permissão. Liliana olhou para Marina. Marina estava a poucos passos parada, os olhos fixos nela. Não exigindo. Não empurrando. Só esperando a Liliana ser. Liliana de verdade. E naquele olhar, havia desejo e sim, mas também havia respeito. Havia um pedido silencioso, não me deixe sozinha aqui. Liliana voltou os olhos para Vera. A voz dela saiu baixa, firme, e surpreendentemente calma. E mesmo que não fosse só isso, Liliana disse devagar. O que te interessa? Vera abriu um sorriso que tentou virar moral. Eu só acho, delicado. Você é uma mulher, conhecida aqui. E ela é jovem. Liliana sentiu o sangue subir. A palavra jovem veio carregada de julgamento, como se Marina fosse um erro, como se Liliana fosse ridícula, como se tudo aquilo fosse uma falta de decoro. Liliana respirou fundo e respondeu, sem elevar o tom, o que foi mais poderoso do que gritar. Delicado é eu trabalhar todo dia, pagar conta, abrir cedo e fechar tarde. E ainda ter que ouvir gente achando que tem direito de opinar na minha vida. Delicado é eu ter que sorrir para cliente que vem aqui comprar café e tenta comprar minha vergonha junto. Um silêncio pesado caiu. Vera travou. A senhora do cabelo lilás arregalou os olhos como se tivesse sido pega roubando. Liliana continuou, olhando em volta, incluindo cada ouvido curioso no discurso sem precisar apontar. Quem vier aqui é bem-vindo para comer, beber e ser respeitado. Ela fez uma pausa. Mas quem vier aqui para fazer tribunal, pode procurar outro lugar. Rosa, lá atrás, soltou um isso, tão baixo que parecia para si mesma, mas soou como aplauso. Vera engoliu seco, irritada por ter perdido a cena. Você tá sendo agressiva. Liliana inclinou a cabeça fria. Eu tô sendo dona. Vera segurou a xícara com força demais e se virou para ir embora. Antes de sair, ainda tentou deixar a última farpa. Você vai se arrepender. Cidade pequena não perdoa. Liliana sorriu. Um sorriso mínimo. Não doce, decidido. Eu não tô pedindo perdão. Vera saiu, o sino tocou, e por um instante o café ficou sem ar, como se a cidade tivesse prendido a respiração junto. Algumas pessoas voltaram a mexer no prato fingindo que não ouviram. Outras olharam para Liliana com uma mistura de choque e admiração. Uma ou duas levantaram rápido, pagando a conta como quem foge de incêndio. Liliana sentiu as pernas tremerem só depois. O corpo dela fazia o que sempre fez, segurava durante, tremia depois. Marina se aproximou do balcão devagar. Os olhos dela estavam brilhando e não era só malícia. Era orgulho. Era alívio.
Era um desejo ainda mais intenso por ver Liliana se erguer. Ela falou baixo para só Liliana ouvir. Você acabou de mandar a cidade inteira calar a boca. Liliana soltou um ar que parecia riso e choro presos no mesmo lugar. Eu só mandei uma pessoa. Marina inclinou-se um pouco, perto o suficiente para que o cheiro cítrico dela puxasse Liliana de volta para o banco da sombra. Não. Marina sorriu, e o sorriso dela era bonito, quase emocionado. Você escolheu. Liliana engoliu seco. Os olhos dela passearam pelo café. Clientes, mesas, Rosa observando de longe como quem diz eu te protejo no que eu puder. Depois voltou para Marina, e o peito dela se apertou com uma ternura irritada. Eu não sei o que vai acontecer agora, Liliana admitiu, num sussurro. Marina chegou um pouco mais perto, sem tocar. Eu sei. E a voz dela saiu quente, calma. Vai acontecer a verdade. Liliana fechou os olhos um segundo, sentindo a coragem dela ainda tremer. Quando abriu, o olhar dela estava diferente. Menos armadura, mais presença. Depois que eu fechar, Liliana começou a voz baixa, firme. Você vem. Marina arregalou os olhos, surpresa e satisfeita. Pro café? Liliana segurou o olhar dela com uma seriedade que era quase uma promessa. Pro meu lado de dentro. Marina mordeu o lábio, e dessa vez a malícia veio com doçura. Tá bom, Liliana. Liliana sentiu o próprio corpo responder antes da mente. Um calor espalhando por baixo da pele, um desejo bonito, inteiro, assumido. Um desejo que não precisava mais se esconder atrás de regras. E mesmo com a cidade do lado de fora, o Café Andrade parecia, pela primeira vez, um lugar onde Liliana podia respirar. O resto do dia passou como se o Café Andrade tivesse virado outro lugar. As xícaras continuaram batendo nos pires, a máquina continuou suspirando vapor, a vitrine continuou brilhando açúcar por cima dos bolos. Mas a cidade tinha sentido o golpe. E como todo bicho ferido, ela passou a observar com mais cautela. Liliana trabalhou com as mãos firmes e a cabeça tentando fingir normalidade. Só que por dentro, tudo estava acordado. De vez em quando, ela pegava Marina na mesa perto da planta, estudando sem estudar, e o olhar dela se encontrava por um segundo. Um segundo que queimava. Marina não provocou mais alto. Não precisava. A provocação agora era o combinado silencioso. Depois que eu fechar, você vem. Rosa, no fim da tarde, passou pelo balcão com um pano e uma cara que misturava curiosidade e proteção. Quer que eu feche hoje, Lili? Liliana travou por meio segundo. Não, respondeu rápido demais. Eu fecho. Rosa levantou a sobrancelha, mas não insistiu. Só sorriu com um canto da boca e deixou cair, como quem joga um cobertor em cima de alguém com frio. Então eu vou embora cedo. E ela olhou de relance para a mesa de Marina, fica tranquila. Eu não vi nada. Só vi você respirando. Liliana sentiu um aperto no peito que não era dor. Era gratidão. Era alívio. Quando a noite caiu, a cidade ficou mais fresca. O ar trouxe cheiro de terra, e o barulho do mundo diminuiu, como se alguém tivesse abaixado o volume. Os últimos clientes foram embora. O sino tocou pela última vez, e o café ficou com aquele silêncio macio de lugar fechado. Liliana apagou a placa de aberto, girou a chave na porta e ficou parada um instante, olhando o próprio reflexo no vidro. Ela parecia a mesma, mas os olhos não estavam mais tão protegidos. Marina ainda estava ali, levantando devagar da mesa, juntando as coisas com calma demais. Quando ela chegou perto do balcão, parou como se estivesse diante de um limite invisível. O café estava escuro em partes, só com as luzes mais quentes acesas, uma lâmpada amarelada perto da vitrine, outra na cozinha, e a luz da rua entrando fraca pela janela. O lugar cheirava a café, açúcar queimado e alguma coisa mais íntima, o dia inteiro guardado nas paredes. Marina passou a língua nos lábios, nervosa? Pela primeira vez, nervosa de verdade. Eu, posso? Liliana olhou para ela, e a pergunta pareceu bonita demais. Ela não respondeu com pode. Respondeu com ação. Deu um passo para perto. Depois outro.
Até Marina sentir a presença dela como calor, Liliana levantou a mão e tocou o queixo de Marina, firme e delicado ao mesmo tempo, como se segurasse um pensamento. Você não precisa pedir para existir aqui, Liliana disse baixa. Mas eu gosto que você pergunte. Marina soltou um ar que parecia riso e tremor junto. Eu pergunto porque eu quero que você escolha, lembra? Liliana sustentou o olhar dela e pela primeira vez, não tentou fugir do que estava brilhando ali. Então eu escolho. E beijou Marina. Dessa vez não teve hesitação. Foi um beijo lento, profundo, cheio de cuidado e fome misturados. Um beijo que parecia dizer, eu aguentei o dia inteiro com isso preso no peito. Marina respondeu na hora, as mãos subindo para a cintura de Liliana, puxando o ar para mais perto como se o mundo inteiro fosse apenas aquele espaço entre balcão e vitrine. Liliana sentiu o corpo inteiro acordar. A mão dela foi para a nuca de Marina, afundando nos cachos como se quisesse memorizar a textura, o peso, o cheiro. Marina soltou um som baixo, involuntário, e isso atravessou Liliana como uma faísca. Ela se afastou só um pouco, só o suficiente para encostar a testa na de Marina. Você tá tremendo, Liliana murmurou. Marina riu sem graça, sem máscara. Eu não tremo com prova. Eu não tremo com apresentação. Eu tremo com você. Liliana fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse perigoso demais para ouvir. Quando abriu, o olhar dela tinha uma honestidade quase rude. Eu também. Marina segurou a camisa de Liliana entre os dedos, puxando de leve, provocando sem plateia, do jeito mais íntimo que existe. Dona Liliana. Liliana apertou a cintura dela firme. Não começa. Marina sorriu maliciosa, mas com doçura. Eu só queria ver se você ainda manda. Liliana puxou Marina para mais um beijo curto, decidido. Quando se afastou, a voz saiu baixa, quente, com aquele timbre que fazia a gente obedecer sem perceber. Eu mando, quando eu quero. O silêncio que veio depois disso tinha um som próprio. Respirações, tecido roçando, o estalar discreto da madeira do balcão quando Liliana apoiou Marina ali. Não com brusquidão, mas com autoridade cuidadosa, como quem conduz uma dança sabendo exatamente onde pisa. Marina olhou para ela ofegante, olhos brilhando. Você tem noção do quanto isso é injusto? Ela sussurrou. Liliana arqueou a sobrancelha. O quê? Você passar a vida inteira fingindo que não quer, e quando quer, você quer desse jeito. Liliana soltou uma risada baixa, incrédula, como se não reconhecesse a própria coragem. Eu não tenho prática, confessou. Marina tocou o rosto dela com as pontas dos dedos, como se fosse um segredo caro. Então eu te ensino. A frase ficou no ar como promessa. Liliana segurou a mão de Marina e beijou o centro da palma. Um gesto simples que deixou Marina muda por um segundo. Eu não quero que você me ensine como se eu fosse um projeto, Liliana disse séria. Eu quero que você esteja aqui porque você quer, e porque você aguenta o que vem depois. Marina engoliu seco. A malícia dela recuou, dando lugar a uma maturidade firme. Eu aguento. Liliana encarou buscando mentira. Não encontrou. Você sabe o que a cidade vai fazer, né? Marina assentiu. Vai falar, vai inventar, vai tentar diminuir. Liliana respirou fundo, os olhos escuros ficando mais pesados. Eles vão dizer que eu tô te usando. Que eu tô, a palavra travou na garganta, amarga, que eu sou alguma coisa feia. Marina puxou Liliana para perto, abraçando, como se dissesse com o corpo. Não deixa isso te atravessar sozinha. E vão dizer que eu tô com você por interesse. Por fase. Por provocação. Liliana fechou os olhos, encostando o rosto no pescoço de Marina por um instante. O cheiro cítrico misturado com o cheiro dela mesma, café e canela, parecia uma mistura impossível, e ainda assim perfeita. Eu tenho medo de te machucar, Liliana admitiu, quase sem voz. Marina afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Você já tá me machucando quando tenta me deixar do lado de fora. Liliana ficou imóvel. Marina continuou mais suave. A diferença de idade, ela existe. Eu não sou boba. Eu sei. Mas eu não me sinto menor com você. Eu me sinto escolhida. E eu quero te escolher também, Liliana. Não porque você é segura. Você não é. Marina sorriu de leve. Você é perigosa.
Só que do jeito bonito. Liliana soltou um ar que parecia dor e alívio juntos. E se eu não aguentar? Marina passou o polegar no canto da boca de Liliana, onde ainda existia vestígio de beijo. A gente descobre. Juntas, mas sem você fingir que eu sou só um café coado. Liliana riu, e dessa vez a risada saiu mais livre. Você vai me infernizar com isso pra sempre, né? Vou, Marina respondeu, simples. E você vai gostar. Liliana olhou para ela por um tempo longo. Depois pegou a mão de Marina e levou até o próprio peito, onde o coração batia forte e desobediente. Isso aqui. Liliana disse, quase áspera de tão emotiva. Isso aqui não acontece com facilidade. Marina sentiu as batidas na palma e o olhar dela amoleceu quente. Então eu vou cuidar. O beijo que veio depois disso foi mais lento, mais bonito. Como se as duas estivessem assinando um acordo com a boca, não com papel. Liliana conduziu Marina para dentro, para trás do balcão, para aquele espaço que poucos viam. A cozinha limpa, as formas alinhadas, a geladeira com etiquetas, a janela pequena dando para um quintal escuro. Era ali que Liliana era mais ela. E era ali que Marina foi recebida. O ar na cozinha era mais fresco. O barulho da rua quase não entrava. A lâmpada amarela fazia sombras macias nas paredes, e o mundo ficou pequeno o suficiente para caber nas mãos delas. Liliana encostou Marina na bancada devagar, segurando o rosto dela como se ela fosse algo precioso demais para a pressa. Os beijos foram descendo pelo maxilar, pelo pescoço, e Marina fechou os olhos, soltando risadas curtas entre suspiros, porque até o desejo dela tinha humor. Você tá me distraindo, Marina murmurou. Liliana levantou o olhar, séria. Eu tô te escolhendo. Marina ficou quieta. E o silêncio dela foi a coisa mais íntima que ela já tinha oferecido. As mãos de Liliana exploraram com cuidado, sempre perguntando sem palavras, sempre esperando resposta no corpo de Marina. E o corpo de Marina respondia sem dúvida, se aproximando, puxando, respirando com a boca entreaberta, deixando claro que o desejo era inteiro, mútuo, bonito. Quando Liliana parou por um segundo, encarando Marina como se quisesse ter certeza do mundo, Marina segurou o rosto dela com as duas mãos e disse, firme, com aquele brilho de quem não foge. Eu quero, tá? Eu quero você. Liliana engoliu seco e a vulnerabilidade dela apareceu como uma rachadura bonita na armadura. Então fica. Marina sorriu. Eu já tô ficando faz tempo. E ali, entre cheiro de café e canela, entre luz amarela e silêncio de cidade adormecida, elas se entregaram uma à outra com uma intensidade que não precisava de espetáculo. Era corpo, sim. Era desejo, sim. Mas era principalmente pertencimento. Um jeito de dizer, eu tô aqui, eu te vejo, eu não tô indo embora quando fica difícil. Depois, quando o mundo desacelerou e o ar voltou a caber dentro dos pulmões, elas ficaram encostadas, o corpo ainda quente, o coração ainda sem ritmo certo. Liliana passou os dedos no cabelo de Marina, ajeitando uma mecha como quem arruma o próprio destino. Amanhã, Liliana começou, a voz rouca, cansada e feliz de um jeito estranho. Amanhã eles vão olhar. Marina assentiu. E você? Liliana respirou fundo. Eu vou olhar de volta. Marina sorriu, orgulhosa. E eu vou estar aqui. Liliana soltou um riso baixo, balançando a cabeça como quem ainda não acredita. Você é teimosa. Eu sou insistente, Marina corrigiu. Você que me ensinou a diferença. Liliana puxou Marina para um beijo leve, demorado. Então tá. Ela se afastou um pouco, encarou Marina com aquela firmeza que agora não era armadura, era escolha. A partir de hoje, eu não escondo você aqui dentro como se fosse culpa. Mas também não vou transformar a gente em bandeira pra gente maldosa usar. A gente vai ser. A gente. No nosso tempo. Com respeito. Marina tocou o rosto dela, macia. E com desejo. Liliana riu. E com desejo. Elas ficaram mais um pouco na cozinha, ouvindo o silêncio da cidade. Lá fora, o interior dormia cedo, achando que tinha controlado o mundo por mais um dia. Mas dentro do Café Andrade, duas mulheres tinham acabado de provar que o mundo não se controla. O mundo se escolhe. E pela primeira vez em muito tempo, Liliana Andrade escolheu por ela mesma.
Sem pedir perdão, sem pedir licença, sem voltar atrás. O sino na porta não tocou. Mas alguma coisa dentro dela sim. E dessa vez ela não tentou calar.